Boa tarde, boa tarde. Bem-vindos à Confraria das Lagartixas. Um prazer estar aqui com vocês. É o último encontro desse ano. Acabou agora só. Vamos virar esse ano e vamos continuar nessa travessia linda, que é essa ciranda gostosa que a gente formou, que a gente criou, com essas pessoas maravilhosas juntos. Aqui a gente está trazendo o Nani Moretti com esse filme maravilhoso. Eu avisei que o filme era triste, avisei lá atrás, mas é uma obra belíssima, é impressionante como ele trabalha, como ele se empenha. Ele é diretor, ele escreveu, ele eh, fez o roteiro, e ele criou esse filme quando o pai morre, né? Quando o pai morreu, ele fez o filme. Então, é uma homenagem para o pai. E imediatamente o filho, ele nasce o filho também, né? Ele perde o pai, mas ele ganha o filho. E aí tem essa coisa da perda, né? Que a gente nunca sabe quando a tristeza vai bater na porta da gente. É muito difícil, né? Lidar com isso. E agora, ainda mais agora que a tristeza está em desuso, as pessoas não podem, você não pode falar que você está triste, você não pode passar por esse processo da perda, você não pode sentir a dor do luto, né? Passar por esse trabalho, essa fase do luto, porque as pessoas querem que a gente se reerga imediatamente, que vá à luta, vamos embora, né? Vamos se recompor e vamos tocar a vida para frente. Isso tudo tem uma fase, então ele traz isso no filme, ele traz isso com uma delicadeza, ele tem aquela estrutura familiar montada, aquela segurança, aquela família, aquela esposa linda, os dois filhos, né? E de repente esse filho começa a ter problemas na escola, que aí ele vai lá e brinca, né, com um amigo, ele rouba uma pedra, né, de um professor. E esse pai fica desesperado, ele fica assim, como assim, né? Até então estava tudo perfeito, tudo, nada estava rachando. E ele começa a perceber uma perspectiva diferente do filho. A partir desse momento, apesar do filho ser inocentado, né, entre aspas, porque na verdade o filho, de fato, rouba a perna do professor, foi uma brincadeira, ele quis repor. Enfim, o filho tinha uma vida além da vida, né, da estrutura familiar. E é normal, todo mundo tem essa história. E daí descobre que depois, posteriormente, que o filho tinha uma namorada também, que ninguém sabia da existência dessa namorada. E aí traz esse filho também no jogo de tênis, que eu achei extremamente importante a cena do tênis, porque ele vai lá e fala que o filho tem que ganhar, competir para ganhar, que o filho se desligava. E o filho não, estava num outro processo, numa outra história, nesse desligamento do pai, né? Então, quebra essa projeção desse pai em relação a esse filho, e no meio dessa confusão, esse menino vai embora, também desafiando, né, um labirinto dentro do mar, né? O filme é cheio eu achei genial a passagem do psicanalista, e também traz a história do psicanalista, que o psicanalista é um ser humano como qualquer outro, e que passa por processos de perda, que também, apesar do estudo, do preparo da psicanálise, ele precisa se recompor também, né? Você está pronto para lidar com a dor dos outros? Como é que ele vai lidar com a dor dos outros se ele está sentindo, se ele consegue lidar com a própria dor? Então, ele traz essa coisa humana do psicanalista que eu achei genial. E essa passagem entre a casa, que o consultório era dentro da casa, né? E eram várias portas se abrindo, como se fosse um labirinto. E como se ele passasse de um lugar, de uma dimensão, para uma outra dimensão. De repente, ele assume um outro papel num outro lugar. Né? E os pacientes com as neuroses, eu achei assim, o filme é belíssimo, ganhou prêmio, enfim. E, claro, trazendo o Natal do Nabokov, que eu fiquei alucinada com o conto. Ele escreve de uma forma maravilhosa. Ele traz essa dor, ele traz essa perda, ele traz essa elaboração, ele traz essa, 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 essa desistência, porque tem uma hora que a gente quer desistir, a dor é tamanha que a gente quer desistir. E quem não passou por isso, né, no momento de dor? E de repente, né, com aquela luzinha, com aquele pinheiro, com aquele van, que é aquele serviçal lá que era passa de pai para filho, que o pai era o mordomo, depois passa para ele, que vai levar a árvore de Natal, e aquela coisa daquele calor, aquela chama daquela vela acesa naquele pinheiro, e aquela borboleta
que o Nabokov era aficionado por borboleta, né? Participou deixa eu pegar minha cola aqui, ele era um lepidóptero no Museu de Zoologia de Harvard, tá? Que ele estudou pra caramba a vida inteira, e ele era aficionado por borboleta. Vários contos dele têm borboletas, tem essas passagens de borboletas. É belíssimo que o filho Dmitri e a mulher, que é a Vera, depois que ele morre, faz uma coletânea, né? Então, 64 contos que eles lançam num livro só do Nabokov. É apaixonante, porque o Nabokov tem um estilo... De repente, ele escreve, por exemplo, esse conto Natal é impressionante como o processo, ele se mostra de uma forma mais zelosa, mas ele borda mais. Em outros contos, ele tem um realismo fantástico, alucinante também. É uma coisa impressionante, ele muda, parece que é um outro escritor, é uma outra personalidade escrevendo. Então, é um escritor extremamente versátil e tinha ideias muito próprias também, né? E a história da borboleta vem desde pequenininho, que ele herdou do pai o lance da borboleta, né? Quando o pai foi lá, estava lá na confusão, que foi preso, ele vai levar uma borboleta para o pai na prisão. Depois eu vou passar aqui para vocês. Enfim, então a gente vai entrar nessa. A Casa Frida está com a gente, mas daqui a pouco, ela não está aqui ainda, a Carla pediu para esperar um pouquinho, que daqui a pouco ela vai estar presente. E a Leila também me passou um texto pequenininho. A Leila não pôde vir, porque o filho também saiu com o filho e o filho confundiu os horários. Ela falou assim: Meu Deus, eu tenho que estar lá e ela vai estar presente. Eu ia postar o comentário dela no bate-papo, mas não. Daqui a pouco eu vou falar pela Leila, eu fiquei emocionada com o que ela escreve, e depois eu passo para vocês. Então, bem-vindos. Eu vou passar a palavra agora para a Luísa. Obrigada por estar presente, gente. Muito bom estar com vocês. Luísa, boa tarde. A palavra é sua agora. Boa tarde, Cláudia, a Carla daqui a pouco, né, e toda a confraria. Então, esse filme, como você falou, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, e o Nanni Moretti, ele é conhecido como um diretor, assim, ele tem 70 anos, então fez parte do movimento de 68, e os filmes dele sempre tem um pouco de crítica, tem política, digamos assim, ele faz sempre uma abordagem social, e o quarto do filho tem toda uma outra atmosfera, né? E interessante porque não tem aquele melodrama, é dramático. E tem uma cena muito forte que é quando fecha o caixão, né? Que aparece o filho, toda os parafusos, o caixão sendo lacrado. Então a gente sente aquele aperto, aquela coisa fechada, né, que dá no coração. E então aborda assim uma família que tem esse pai psicanalista, essa mãe que está sempre presente, esses filhos ligados ao esporte, adolescentes. É uma vida familiar compartilhada, eles discutem, comem juntos. Então tem muita harmonia em tudo isso. E de repente, toda essa relação familiar, ela é interrompida por essa dor da perda, né, de um filho. Imagina como é forte. E a gente percebe também que essa quebra também é vista nos objetos da casa, né? Porque ele vê tudo rachado, a tigela, os pratos, os móveis arranhados. Então, era uma ordem, assim, como se fosse uma ordem aparente, e a perda do filho traz essa ruptura e digamos, ele entra nesse abismo que é a perda, né? Tanto que tem uma hora até que ele precisa, como se ele quisesse sair da realidade e vai para esse Luna Park, e ele precisa de emoções fortes até para elaborar, porque eu acho que é muito complicado a situação de uma perda. E o pior é que ele também se sente culpado, Cláudia, da morte do filho, porque naquele domingo ele deveria fazer o jogging com Andrea. E o paciente chama ele, ele desmarca e vai atender o paciente. E justamente o filho acaba fazendo a imersão
e tem esse acidente que entra nessa gruta, e ele queria voltar atrás no tempo, né? Fala, eu queria voltar, aí ele trata mal o paciente, ele é descortês, e uma determinada hora ele precisa também sair, e ele acaba anulando todos os pacientes, porque a situação é tão drástica que ele se sente perdido, até o telefonema da Ariana, que é uma paixão, né, desse menino, porque também a mãe ela quer contatar a Ariana, é como se recompor, trazer a presença do André na família, porque eles, como eu acho que é muito duro para uma mãe, para uma família entrar no quarto do filho, né? E ver as roupas, os objetos e a ausência dessa pessoa. E essa, com a chegada da Ariana, que mostra fotos do quarto do Andréa, que depois da morte eles acabam até evitando um pouco de entrar. Essa Ariana, eu fiz uma relação com o mito da história de Ariana, o filho, na metodologia grega, Ariana é a filha de Minos, rei de Creta. E a lenda diz que Ariana ajuda Teseu, seu grande amor, a sair do labirinto do Minotauro, seguindo um novelo de lã, o fio de Ariana. Então, a chegada da Ariana acaba trazendo esse fio que vai conduzir até os personagens fora do labirinto, fora do luto e dessa divisão. E o final acaba sendo que eles acompanham, né, até a Ariana com o namorado até a França, e de repente eles se despedem, né, toda a família dos jovens, aparece esse nascer do sol que dá a esperança de uma viagem de retorno à casa e uma nova vida, né? Um novo amanhecer, um novo dia, uma nova vida sem o Andréa. Então, eu fiz essa ligação com esse fio de Ariana e também o Andréa, ele entra numa caverna, né? Ele se perde nessa caverna, que pode ser esse labirinto, entendeu? Que você não encontra uma saída. E a família acabou encontrando uma saída para sair desse drama, dessa dor, através da lembrança das fotos e enfrentar essa situação, né? Então, depois, já com conto, eu vi assim essa atmosfera gelada, fria, azul, sem vida da morte. E quando ele lê, até dá frio nos ossos quando a gente lê, né? É uma sensação física que vê a neve. Assim, a gente está aqui no calor, eu senti até frio, até foi esse antagonismo. E quando ele lembra do filho, aí vem o sol, a luz, os animais, as cores, a gente sente o riacho, né? A coleção ele começa a abrir, também descobrir as coisas, porque eu acho que os compartimentos, os sentimentos fechados nessas gavetas, né, nessas caixinhas, e ele vai abrindo e ele vai se desdobrando e vai. Né, belíssimo esse conto, e quando finalmente esse casulo, que com um pouquinho de calor, né, Uhum. que ele leva para esse lugar, que ele fala, bastava um pouquinho de calor, se abre e aparece uma farfala que no começo as penas são molhadas, aí vai tomando forma, como o amanhecer do Nani Moretti no filme, entendeu? Então é a esperança. Apesar da dor, da perda, do desespero, no fundo a gente tem que encontrar esse calor humano, né? Essa gota ainda o sangue que ainda bate no coração e viver um pouco das lembranças e como a vida é bela. Então, seria essa a minha contribuição. Que delícia, Luísa! Nossa, bacana, muito bom, muito bom. Essa coisa do Minotauro, Teseu e o Minotauro, né? Que a É, Ariadne vai lá e conduz o Teseu para sair do labirinto. E a coisa da gruta também do menino, é uma coisa impressionante.
E essa coisa essa travessia que eles fazem, né? Eles saem de um país para outro país, né? Tem que fazer essa travessia para poder ressignificar essa dor, né? Através da minha. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. E o É, Minotauro, né? Também, aliás, o Borges, o Jorge Luiz Borges tem um conto que é a perspectiva do Minotauro, né? O Minotauro é que conta a história e como ele se sente oprimido também dentro, né, desse labirinto, né? Ao contrário, é super interessante também. O Nabokov mas era como é importante a união da família, né? Porque ele nossa, só sai dessa com a com menina. a mulher, a filha, porque eles se abraçam, essa coisa desse encontro Aham. e a saída dessa situação também em família. Como é importante o afeto, os parentes, os amigos, né? No caso do conto, aquele empregado que É, leva uma luz, que é o Natal, né? é, é, é. Então, É lindo, lindo, é bem esperança mesmo, né? Porque a vida segue, a vida vai, a vida flui no final das contas. E aí o outro acaba ficando vivo dentro de nós também, né? A imortalidade, como é que fica? Ele fica dentro da gente. Então, não existe mais a presença, mas existe aquilo que o outro deixou, né? E isso. a menina traz isso para o casal. E eles se separam, a família se fragmenta completamente. O cara, quer dizer, ele é tão seguro. Enquanto está tudo estruturado, como psicanalista, como tudo, o cara tinha um domínio do processo e, de repente, tudo desmorona. Muito bacana. Obrigada, Luísa. É bom estar com você. Que gostoso estar É. aqui. E espero que você continue com a gente nesse próximo ano, viu, Luísa? Então, o nosso último encontro de 2023, né? Então, aproveito a oportunidade para desejar boas festas a todos, né? Com muita paz, amor e leituras. É isso mesmo. Vamos embora. Vamos enfiar a cara na arte, porque é isso que salva a vida. Isso que faz a vida fazer sentido de alguma forma, né? Obrigada, Luísa. Obrigada pelo carinho, pela presença. Tá no calor aí. Agora, daqui a pouco você muda na história. Mas muito bom estar com É, você, seja em qualquer lugar que você esteja. Isso é muito bacana, muito importante para nós. Obrigada, Luísa. obrigada. Isabel, Lila. Boa tarde a todas, tudo bem? Todos, todas, todos. Espero que estejam todos muito bem, com a proximidade aí das festas de fim de ano, todo mundo correndo, muito atarefado, mas ainda estamos aqui compartilhando as nossas ideias, né? E eu já tinha lido esse conto e foi muito impactante. Eu achei incrível esse conto do Nabokov. O filme, eu confesso que eu não vi até o fim, eu vi só uma parte, mas é o mesmo tema, né? E eu fiz uma ligação desse conto e filme com o conto e filme anterior, da última reunião, que foi A Voz Humana e o conto. Ai, como que era? A ceia, a A ceia. ceia, a voz humana e a ceia. Eu achei muitas ligações entre esses dois e aqueles dois filme-conto. Na voz humana, a gente tem a coisa da comunicação, né? Que ela fala, ela liga pro amante, ela fala tudo que ela tinha vontade de falar, e ela põe fogo no galpão, no prédio e vai embora. Representando aí, eu acho que o fogo, eu liguei naquela época, eu fiz a ligação com os quatro elementos: terra, fogo, ar e água. O fogo, eu acho que representando a, a eliminação, a queima das dores, do sofrimento, de tudo aquilo que nos incomoda, né? Então, eu acho que no filme A Voz Humana tem isso. Ah, o filme A Voz Humana, justamente, ele tenta mostrar que você precisa se expressar. E eu acho que tanto no conto como no filme de hoje,
houve uma falta de comunicação dos pais com os filhos, né? No caso do conto, talvez a gente perceba que não houve uma relação muito forte, talvez entre pai e filho, talvez eles estivessem distantes, não houve assim uma comunicação entre eles, se deixou de falar muitas coisas, assim como no filme O Quarto do Filho, talvez entre pai e filho, tenha se deixado de se expressar uma porção de sentimentos, uma porção de, 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 de coisas que a gente às vezes quer falar e não fala, e que causa esse calar, guarda dentro da gente mágoas, sentimentos que a gente não expõe e que podem causar prejuízos muito grandes, né? Então, no caso do filme A Voz Humana, ela fala, ela se expressa, ela fala com o namorado o que ela tem que falar, põe fogo na casa e vai embora. No caso do conto, é aquele gelo, é aquele frio, é aquela falta de comunicação que tem havido, talvez tenha havido entre pai e filho, e que levou depois ao pai ir tentar encontrar, tentar reviver um passado que, que não existia mais, né? Que se perdeu. Então, ele volta para aquela casa, naquela frieza, naquela situação de mal-estar total, físico e emocional, né? Uma frieza emocional, um frio emocional muito grande, né? Esse pai vai para o quarto do filho, sente todas aquelas emoções, todas aquelas coisas que talvez não foram ditas, que não foram esclarecidas, que não se colocou para fora, que não se usou a voz para expressar. Então, ele manteve aquele frio, aquela falta de expressão e que culminou com a morte do filho, né? Depois, ele consegue recuperar aquela borboleta que o filho estudava e conservava, e quando ele chega num determinado local, a borboleta sente o calor e ela sai do casulo e voa, né? E acha liberdade. E então eu pensei o seguinte: naquele momento, o pai também se sentiu livre, né? Ele também sentiu que o espírito dele se libertou. Aquela tristeza, aquele frio que ele sentia, ele acabou soltando, aquela borboleta acabou libertando ele, né? Aquela borboleta foi como se fosse a voz humana. Tudo que ele deixou de falar para o filho, tudo que ele deixou de expressar, aquela borboleta libertou. Aquela borboleta o libertou, né? Do frio, do ressentimento, né? Então, ligando agora com os elementos, eu acho que aí entra a água. Então, a água, ela lava, ela limpa, ela te liberta, ela limpa todas as mágoas, ela lava a sua alma, né? Quando você chora, então você extravasa, você se liberta. A borboleta libertou também aquele homem daquela solidão, daquela tristeza, todos aqueles sentimentos que não tinham sido expressos. Então, está aí o elemento água e o elemento ar da borboleta que voa, que se solta. E o elemento terra que, depois daquele inverno, daquele gelo, certamente vai voltar a primavera, onde sementes são lançadas no chão e uma nova esperança, novas árvores, novas flores vão surgir e a natureza vai continuar e a vida vai continuar, né? Então, aí nós temos a morte, vida, morte, a vida, morte, vida. Eu participei de um grupo de leitura, talvez vocês já tenham lido a Mulheres que Andam com Lobos. Eu participei de um grupo de leituras sobre esse livro
e ele é muito forte, né? Ele é muito forte, chega num ponto que você tem vontade de parar, ou então você para abruptamente porque você conseguiu se curar, se extravasar, né? Foi o meu caso. Eu participei da leitura desse livro. Chegou no momento em que eu soltei a voz. É o caso da voz humana. Eu soltei a voz, eu falei o que eu tinha que falar, fui até um pouco agressiva, mas era justamente, acho que o que se esperava da leitura do livro era isso, né? Que você se abrisse, que você falasse, e eu acho que em todas essas situações, no conto, nos dois contos, nos dois filmes, é isso, é a vida, morte e vida. Você chega num ponto, acontece a morte, você tem que extravasar os seus sentimentos, você tem que falar, você tem que chorar, você tem que replantar e viver novamente, né? Seguir a natureza que segue seu destino. E que mais que eu tinha que falar? Ah, e esse conto, O Natal, quando eu li, lembrei muito de uma amiga que tinha um filho assim um pouco rebelde, eh, mas ela não conseguia se comunicar com ele. Ela nunca conseguiu se comunicar oralmente, enfim, nem oralmente, nem por escrita. Por escrita ela nem tentou. Oralmente eles entravam em choque. E esse filho morreu. Ele foi fazer uma cirurgia e depois de alguns dias da cirurgia ele morreu. E ela passou por um processo, um luto, um processo terrível. E ela, depois desse recolhimento, ela se recolheu, ficou fechada, ficou sozinha. Depois desse recolhimento, ela adotou a borboleta como um símbolo do filho dela, porque no dia da morte, do enterro do filho, ela viu várias borboletas passando e ela fez uma ligação, uma leitura espiritual de que aquelas borboletas eram a alma do filho. Então, ela adotou, até hoje, tudo que ela faz, tudo tem a marca da borboleta, que é como se fosse o filho que se foi sem ela ter conseguido extravasar, sem ela ter conseguido falar tudo que ela tinha vontade de falar e o que ele não ouviu. Então, a borboleta para ela foi a libertação dela e do filho, né? Então, me tocou muito forte esse conto na época, pela lembrança desse caso da minha amiga e do filho. Bom, então eu faço também essa ligação com o renascimento. A ceia, por exemplo, eu acho que tem muito a ver com o cristianismo, a última ceia de Cristo, né? Que foi o momento da morte, é quando Cristo fala, novamente aí a voz humana, é quando Cristo fala com os seus apóstolos, ele morre e ressuscita, né? Segundo o cristianismo, existe essa passagem, né? Essa travessia da voz, né? Ele fala com os apóstolos, a morte na cruz e o renascimento. E a vida da gente é assim também, né? A gente passa por situações que às vezes a gente tem que falar, para se libertar desses sentimentos, dessas mágoas, é através da voz ou do choro. A gente tem que pôr fogo no passado, deixar o passado queimar, escolher um novo terreno, semear as nossas sementes e esperar a primavera, que, na verdade, é o Natal, né? O Natal é a época em que a gente colhe os frutos de tudo que a gente plantou durante o ano, né? Então, eu acho que está tudo assim muito interligado, o conto e filme da semana do reencontro passado e conto e filme dessa semana, que fala muito disso, da vida, morte e vida, né? Muitas coisas morrem,
não só fisicamente, não é só a morte física, é a morte emocional, é a morte sentimental, é a morte dos relacionamentos, né? Muitas vezes um divórcio é uma morte que você deixa aí, você queima tudo e planta novas sementes, chora, né? Chora, extravasa, grita, solta a voz, planta novas sementes num terreno fecundo e colhe depois, né? Então, nós fizemos um trabalho maravilhoso durante esse ano, expusemos nossas mágoas aqui, falamos sobre tudo e plantamos muito com vocês. Eu aprendi demais, demais. Coisas que às vezes eu não consigo falar através da palavra, eu falo através de mensagens de escritores, de livros que a gente lê, que me dão assim uma inspiração. Quando, com meu filho, por exemplo, uma experiência própria. Com meu filho, às vezes eu vou falar e não tem conversa. É um diálogo, não é um diálogo, é um monólogo. Então, quando eu não consigo atingi-lo com palavras, que às vezes a gente não consegue mesmo, eu mando mensagens de autores, que eu vejo na internet, em alguns sites, em livros que a gente lê, e eu escolho mensagens que se adaptam àquela situação, que às vezes você não consegue através da palavra, da palavra oral, mas você consegue através da palavra escrita, você vai. A pessoa às vezes não dá muita confiança, mas depois volta lá, lê de novo, puxa, mas ela queria dizer isso, assim, assim. Então, eu acho que foi muito bom. Vocês me botaram assim num caminho que não tem mais volta. Eu vou seguir em frente sempre, através dos filmes, da literatura, da minha voz, da minha escrita, e vou sempre estar com vocês e agradeço muito todo esse ensinamento que eu tive durante todo esse ano e sempre colhendo bons frutos desse grupo. Muito obrigada e muito feliz Natal para vocês todos. Ah, que bonito, Isabel. Obrigada pelo carinho, pela presença. Eu vou te mandar de presente um isqueiro. Você cuide dele. Cuidado se Ah, você. eu vou botar fogo em tudo que não me faz bem, hein? Vou queimar tudo. Que figura, que delícia. Não, bacana, bacana. O conto é belíssimo mesmo. O lance é que assiste o filme até o final, se conseguir, Isabel, que vale a pena, porque essa coisa do não dito é importante também, né? Da gente O poder. não dito, a É, voz humana, a é, voz humana, a é aquilo que escrita. você não fala, fica preso, e quando a pessoa não está mais ali para ouvir, fica um buraco muito grande. Mas muito bacana te ouvir, muito Isso, bom estar com você. Vou te esperar o ano que vem. Isabel, obrigada pelo com carinho, pela certeza. presença, você é muito querida, tá Até o bom? próximo ano. Cuidado com esses isqueiros aí, cuidado aí. Beijo, obrigada, obrigada. Adriana, boa tarde, Adriana. A palavra é sua agora, bem-vinda. Ah, tá sem... Obrigada, tá com... eu obrigada, tô Cláudia. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo super bem, estou te ouvindo. Então, tá. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Não sei se a Carla já entrou. Não, Não ainda não sei. entrou. Entrou ainda Ainda não. não. Ah, tá bom, tá. Então, tá bom. Eu estou na casa do meu filho. Hoje está diferente, que eu vim para o interior de São Paulo. Estou em Franca para ajudá-lo na mudança para São Paulo. Aqui está um calor, gente. Então, tá tudo queimando aí, né? Cuidado, hein, com a isqueiro aí também, porque estão caos também com esse calor, tadinho. Verdade, verdade. Mas muito lindos, né, gente? Adorei o conto, o filme, muito bonitos, tocantes, assim. E eu achei interessante no conto quando o autor comenta que às vezes o consolo, aquele consolo, né, em momentos muito difíceis, aquele consolo com sabedoria, com delicadeza, vem de pessoas que você pouco conhece ou de lugares, ou de objetos, de situações que você não imagina, né? Porque é comum a gente pensar nas pessoas mais próximas. E ele comenta que muitas vezes o consolo mais efetivo vem de outras formas, né? E de pessoas pouco conhecidas até. Aí eu logo relacionei com o filme, achei interessante, porque no filme
aquele consolo, né, que vem com a visita da Ariana, que ela não era, ela era uma pessoa que tinha conhecido o filho, mas não era tão conhecida da família. E interessante, como pais, eu vi uma, assim, eu senti, parecia que ele se transformou quando a Ariana mostra as fotos que o filho tirava do quarto, ele no quarto, né? Era o quarto lá na casa, o quanto isso o pai, assim, foi importante para o pai. Achei bem interessante e relacionei com o conto, né? Que o autor fala exatamente isso. Inclusive, no conto, aquilo vem digamos assim, né? Da transformação, né? Até chegar na fase de uma borboleta. Falando nisso, a Cláudia até comentou, é, o Nabokov, ele além de um autor, eu acho que na universidade ele era professor mais na linha mesmo de literatura, mas ele, gente, que eu sou bióloga, né, também. Então, assim, a gente conhece um pouquinho, né, de autores famosos na biologia. E ele, no campo da Lepidóptera, né, que Lepidóptera é o estudo, né, do grupo das borboletas e mariposas. Ele é super renomado, tanto que assim, a obra dele no campo de Lepidóptera, né, da entomologia, vamos por assim, né, do estudo de insetos, está no mesmo nível da literatura. Então, imagina que ele é bem conhecido. Ele é citado por Stephen Jay Gould. O Stephen Jay Gould é um grande filósofo da ciência, né, gente, e um dos divulgadores científicos mais famosos da atualidade, e cita o Nabokov na área, né, de Lepidóptera, que é o grupo, né, das borboletas e mariposas. Eu achei isso interessante. E trazendo para uma realidade do Brasil, eu, gente, fiz mestrado na época no Museu de Zoologia da USP, que fica na Avenida Nazaré. E lá tem, assim, vários grupos, né? Tem lepidóptera também, mas eu trabalhei com outras coisas, com tartaruga, com outras coisas. Só que na época que eu fazia mestrado, muitos anos atrás, né? Quem era diretor do museu era o Paulo Emílio Vanzolini. Acho que vocês conhecem o Vanzolini, autor de Ronda, Levanta, Sacode a Poeira da Volta por Cima, Ronda e outros, né? E o Vanzolini, eu posso afirmar que, assim, em termos de Brasil, maior zoólogo que o Brasil já teve. Não tem como dizer que tem um zoólogo mais forte, né? E interessante que ele tinha esse lado artístico muito grande. Ele recebia pessoas famosas lá, né, gente? Como Toquinho, pessoas muito famosas. Aí eu lembrei, né, trazendo para a realidade do Brasil. Gente, então é isso. E assim, olha, nesse calor, servi até um vinho branco, nesse calor, em homenagem a vocês, para desejar felicidades, agradecer, né, gente, todo esse conforto que a Confraria das Lagartixas traz para a gente. Bom Natal, bom Ano Novo a todos e todas, gente. Obrigada, Adriana. Um brinde para você também. Um Natal lindo, um ano novo cheio de fio de Ariane para nós, né? Que a gente possa nos conduzir mutuamente, estando juntos nesse processo. E a literatura, o cinema, a música salva, a arte salva de fato. A arte tira a gente do lugar comum e é um respiro, né? Fora da realidade, que a gente consegue ter, né? Submergir para depois sair, entrar no processo da vida de uma forma completamente diferente. E a gente se espelha nos processos, né? O filme é a perda, é o espelhamento, aquela coisa daquele vazio, de preencher esse vazio que fica da ausência do outro. E a coisa do filho é uma coisa absurda, né? Uma dor insana, uma coisa e o pai que perde o filho é totalmente contra, sai fora do processo natural das coisas, né? Desestrutura completamente. E a importância de passar pelo processo, cada um tem um tempo, cada um tem uma história, cada um tem um processo, e como isso faz parte da vida. E o lance também que eu achei bacana, né? Que não tem, hoje em dia, qualquer pessoa, qualquer luto, qualquer coisa, medicação. Não, ali ele lida com a realidade, eles vão lidando e vão a coisa se desmonta, se desestrutura, mas eles conseguem, né? Essa coisa que você está falando, quando a menina chega, as fotografias, ela traz o filho de volta.
A borboleta do conto traz o filho de volta, né, de alguma forma. E eles conseguem entender essa perda que porque a perda um filho, da morte, na verdade, você tem que matar o morto, a gente tem que matar a pessoa dentro da gente. A pessoa já não está aqui, então tem que criar uma nova perspectiva nesse processo. E é muito bonito como eles trazem isso, né? Indo na Luísa, que é a história do Nabokov, dá frio. É impressionante como você sente a proximidade da neve, aquela coisa, aquela hora que ele abraça a escrivaninha e chora, né? Que ele se desmonta ali, que é a história da água, né, que a Isabel traz para a gente, o quanto é importante botar para fora, né? E falar, enquanto a gente puder falar que está junto e falar, mandar mensagens, falar coisas, nem que seja para o WhatsApp, poderia até não ser, mas falar para o outro o que a gente sente é extremamente importante, tá? Obrigada, Adriana. Aí, parabéns aí pela mudança do filho, essa transição é gostosa, e estar perto do filho também é tudo de bom. Obrigada, Adriana. Feliz Obrigada, Natal para obrigada, você Carol. também e um ano novo cheio de coisa boa. Obrigada. Obrigada. Francisco, vamos ver seu som agora, Francisco. Eu estou com outro computador. Oh, agora foi, que O bacana. meu está no concerto. O meu está no concerto. Ah, Infelizmente. que bom, Francisco. Francisco está lá, também estuda pra caramba, tem uma perspectiva diferente dos filmes. Eu li, muito bacana. O filme foi lançado em 2001, na data de lançamento. E, enfim, teu trabalho é incrível. Agora eu vou deixar você falar por ele. Pode falar, Francisco. Então, tá bom. Boa tarde a todos, todas. Eu, né, como você falou, eu escrevi um texto, como normalmente eu faço, que se chama Cinema Realista Narrativo. Mas eu não vou falar desse texto. Eu resolvi fazer uma coisa diferente e até um pouco diferente do que eu faço. Porque eu estou numa fase de criar frases curtas. E aí estou colocando no perfil, cabendo, né, dentro do perfil do meu Zap. E aí eu acabei transportando isso para cá também, porque é lógico que essas frases curtas vêm em função dos estudos em filosofia e dos estudos em cinema, né? E aí eu vou fazer assim, a proposta é essa. Eu não vou fazer nenhum comentário do filme, mas é tudo relativo ao filme, é claro. Eu vou ler, então, são frases muito curtas, são 8 frases, só a última que eu vou comentar. E eu vou ler, e assim, o meu pedido é que as pessoas que estão nos ouvindo, você, Cláudia, cada um vai fazer essa ligação com o filme do jeito que quiser e que puder, do jeito que quiser. Tá bom? Essa é a proposta. Por isso que eu não quero explicar, a não ser o último item, tá bom? Tá bom, Francisco, pode começar. Então tá. Então, o primeiro item é morte. A força, potência mais indeterminada de todas. Nós já estivemos mortos um tempo antes de nosso nascimento. Controle ocorre porque estamos enraizados no idealizado determinismo. Incontrole manifesta-se quando nos envolvemos pelo fluxo do indeterminado da vida. Imprevisível manifesta-se quando nos envolvemos pelo fluxo do tempo como mudança de estado de ser, tempo-duração. Indeterminismo, deixar ser conduzido pela deixar de ser conduzido pela semelhança, modelo, para viver a diferença, simulacro, ser capaz de criar realidade e de administrar o caos. O falso é a autonomia
porque não tem compromisso com o modelo, e sim com a diferença como processo. Cinema realista igual cinema verídico. Sua função é produzir reconhecimento no espectador, por meio da semelhança ao modelo. E o último, que aí eu vou comentar brevemente, e mais forte para mim, apego. Quando permitimos que nossa vida seja engessada pelos modelos. E aqui é realmente uma avaliação crítica da nossa cultura, da nossa sociedade, e que nos apegamos a tudo e a todos. É o apego ao filho, é o apego ao pai, à mãe, ao trabalho, ao dinheiro, à profissão, ao prazer. É claro que eu não estou dizendo que a gente vai se desapegar por total, não é isso. Mas o apego, enquanto engessamento, é a fonte da maior parte dos nossos grandes problemas e conflitos. É isso, e aí fica por conta de cada um fazer essa vinculação ou não com o filme. Gratidão. Obrigado. Francisco, depois coloca lá para a gente, se você escreveu, põe aqui no bate-papo para as pessoas poderem ter acesso a essa informação. É difícil mesmo, essa coisa do apego, principalmente em relação a bens materiais, é uma coisa muito difícil, né? Porque a pessoa fica presa nisso e não consegue sair da história, né? O Jorge, você está na fila, né? Isso. Já Eu abaixei a mão para... não, tá, não. Antes Tô da sim. é o próximo, Tô Desculpa, é que sim. mudou aqui, desculpa. Mas muito bacana, Vai Francisco. querendo. Muito bacana a tua colocação, muito bacana a tua história, muito bacana essa coisa das pequenas frases também que vão fundo, que faz a gente pensar, né? E fazer essas alusões, né? Essa coisa do controle também, né? A gente acha que controla tudo na vida. E, né, que grande lorota, meu Deus! E a gente acredita completamente nesse processo, né? Nada a ver, não tem nada disso. A gente acha que a gente que leva a vida, é a vida que nos leva, na verdade. Muito bacana, Francisco. Obrigada pela participação, pelo carinho, por essas voltas que você dá na cabeça da gente aqui, uma delícia, viu? A Carla já entrou. Eu vou deixar o Jorge e a Camila falar, já passo a palavra para você, tá bom, Carla? Bem-vinda, Carla Casafrida, representante da Casa Frida. E esse filme, esse conto é bem Casa Frida mesmo, né? Para você trazer sua voz para a gente aqui. Jorge, a palavra é sua agora, pode falar. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Carlos, a todos vocês. Obrigado, Francisco, Adriana. Eu parto, talvez, da própria impotência e controle que o Francisco levou, né? Sei lá, porque se há alguma coisa que me impressionou no filme, sei lá, assim, brutalmente, foi a cena em que ele descreve os momentos de toda a família pouco antes do acidente acontecer. Poderia ter acontecido na estrada com ele, poderia ter acontecido com qualquer um deles, né? E aí, a questão, eu acho que do controle que fica, e eu acho que esse consentimento de morte, quando a gente perdeu alguém, o que poderia ter sido e não foi, né? Um tipo de destino de coro grego que tece uma trama. E acho que só consegui resolver um dia que o terapeuta falou, um dia que se apertou a descarga e parece que foi sincrônica com a bomba de Hiroshima. São coisas que a gente associa de uma forma incrível, né? Pequenos detalhes, pequenas coisas que poderiam ter mudado e não mudaram, né? Então, acho que isso acaba sendo realmente uma coisa impressionante porque não tem controle, né? Poderia ter sido qualquer um. Depois, sei lá, claro, quarto do filho, tem o verso do Chico, né? Arrumar o quarto de um dia que o filho já morreu, uma coisa assim que é muito complicada, e as roupas e tudo isso, quando a gente... Não que eu tenha tido essa experiência em relação a filhos, mas... tranquilo. E a outra coisa que, para mim, foi uma descoberta fantástica, o novo Nabokov, depois que eu conhecia o Nabokov do Lolita e de Ada, né?
tem um outro Nabucco, Uhum, sei lá, uhum. a certo ponto de vista pedófilo, complicado. Tem um filme fantástico, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver a versão do Stanley Kubrick, do Hitler. Maravilhosa, maravilhosa. O Kubrick tem essa maravilha de colocar a síntese do filme na primeira cena, né? Então, aí, eu acho que a gente acaba vendo isso de uma forma. E em relação às borboletas, eu não sabia desse encanto do Nabucco pelas borboletas. A firma da minha filha chama Borboleta Amarela. Ah, Borboleta Amarela, porque tivemos um incidente, então, na UTI com a mãe dela e com minha esposa na época, né? Desci para tomar um café e, de repente, eu subi desesperado falando, sua mãe me deu um beijo e foi uma borboleta amarela que pousou na minha face, né? Foi uma coisa assim, uma experiência que eu sou absolutamente cético, mas essa experiência eu não posso negar. Então, é o espírito, é a coisa que vem, sei lá, e toda essa riqueza de vida que vem, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês todos, sei lá, e com todos, agradeço muito. Acho que é isso, a minha síntese, exatamente, Obrigada, foi nessa. Jorge, obrigada. Muito bacana, muito pertinente o lance do controle, né? Tem uma cena que ele fica no controle da música, que ele quer fazer o tempo voltar, É, ele quer voltar, ele não consegue voltar, né? E no conto também, essa coisa que a Isabel traz das estações, do verão, ele imagina a perna do filho, o short, o chapéu, o cheiro. Ele pega algo na gaveta é a tela da borboleta, que ainda tem o cheiro do verão, aquela que, sim, então, isso tudo traz a lembrança do filho, né? A personificação do filho. E o lance desse soluço, da quase desistência, e que uma luzinha no fundo, alguma coisa acontece. sim, Existe um clarão que se abre, né, de vez em quando é, na vida da gente, que a gente não tem como explicar também. Eu entendo essa coisa, eu sou um pouco cética também, mas existem algumas passagens na vida da gente que são então, verdadeiros milagres, de fato, né? E é bonito, né? Que é, toca de alguma forma. É muito é. bacana. Muito bonito. Obrigada, Jorge. Obrigada pela participação, pelo carinho e Dá, que dá licença, continue com a Cláudia. gente. Fala, Eu, Isabel. eu só queria colocar que a minha amiga, ela relaciona a borboleta com a alma do filho. Então, É, até hoje, a borboleta representa o filho que se foi. Eu acho muito, muito bonito e triste, emocionante ao mesmo tempo. é bacana isso. Você sabe que você falou, ela olha para uma borboleta, é como se o filho fosse visitá-la, né? E, O conto é como se o menino renascesse para aquele pai, através é, da borboleta. Que coisa impressionante. E ele descrevendo aqui, é um renascimento, de alguma forma, é Natal. E ele dá o nome. Agora, vale a pena, Jorge, pegar esse livro dele, Isabel, se tiver o link para colocar aqui, do conto, se puder colocar no bate-papo o link qual conto? Ah, o o Natal? link, não. O link do livro, tem um link do livro que dá para a gente ver pela internet. Eu vou ver se eu tenho, acho aqui, depois eu Ah, coloco, legal. tá? É muito bom, tá? Então agora eu vou passar a palavra. Obrigada, Jorge. Para Camila. Camila, boa noite, bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bem? Desculpa. Prazer em conhecê-los, né? É o último encontro do grupo e é o meu primeiro encontro aqui. Então, é prazer em conhecê-los e já sou bem enxerida, já vou dar a minha opinião aqui no primeiro encontro, já vou chegar assim. E se estão comentando que está calor, né? Imagina aqui em Pernambuco, no Nordeste, que é da onde eu estou falando, está mais calor ainda. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu observei no conto, né, é a forma que Nabokov ele descreve todo o cenário ali. Particularmente, eu gosto muito quando o autor ele me leva para perto da história dessa forma, que a gente consegue visualizar nitidamente aquele cenário, ter aquela sensação, né? Então, a forma que ele descreveu, assim, foi encantadora. Apesar de triste,
né? Apesar de melancólica, a gente pôde participar dentro do ambiente que ele descreveu ali, que ele estava. E aí é muito importante essa observação de contraponto da vida e da morte, né? Enquanto o filho dele morreu, está partindo, por outro lado a gente vê a borboleta ali nascendo diante de todo aquele calor. Então esse contraponto também é bem legal, porque é como se ressurgisse ali para ele a esperança, né? E sobre o filme, o que eu achei bastante interessante foi o sentimento de culpa que o pai carrega. E aí eu sempre gosto de relacionar muito com a vida, né? O que é que a gente pode obter daquilo e trazer para a nossa realidade. Essas questões do e se? E se o pai não fosse atender o cliente dele, o paciente dele, naquele momento, e tivesse ido correr com o filho? Eu não sei se vocês fizeram essa interrogação já, mas assim que mostrou a cena, foi a primeira coisa que veio à mente, assim, poxa, se ele tivesse ido correr com o filho e não tivesse atendido, e se a gente sempre fica buscando uma justificativa para fenômenos sobrenaturais, né? Então, assim, vai segundo cada crença, obviamente, mas eu acho que a morte é uma coisa inevitável no sentido de que a gente não pode adiar, sabe? Eu, né, particularmente acredito muito nisso que está escrito. Então, se o pai tivesse ido correr com o filho, iria acontecer de outra forma. Mas a culpa que ele carrega, ele fica se martirizando e fica se entristecendo ao lembrar daquilo, né? Ele fica até, tem um momento do filme que eu achei interessante, que ele até não quer mais atender o paciente, porque é como se ele fosse o culpado por ter atendido o paciente e o filho ter ido para outro destino, né? Então ele não quer atender mais aquele paciente e fica naquilo. E aí essa observação eu trago para a vida real também. Quantas vezes a gente fica também se martirizando, revivendo coisas até que nós não queríamos, né? Nos entristecendo novamente por causa desse e se. Então achei interessante e eu gostei muito assim das reflexões, né, que a gente pode trazer com isso. Então é isso, gente. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui. Entrei um pouco atrasada hoje. Acho que é um mês que as coisas acontecem tudo muito rápido, né? Parece que o tempo vai atropelando um pouco. Bom, eu nem sei por onde começar. Eu vou pegar um gancho aqui também na fala da Camila. Vou começar pelo filme, porque o conto eu acabei de ler e eu estou muito emocionada com a leitura. Um conto que mexeu muito comigo, estou muito impactada com a forma que ele escreveu, com a profundidade que ele escreve. Eu ainda não tive tempo para elaborar muito bem o conto, mas acho que é bom também a gente ter um pouco esses momentos aqui em grupo, né? Que o filme eu assisti já há alguns dias e que ele também foi tendo um lugar especial aqui. Acho que as coisas precisam decantar, né? Pensando na questão do tempo, nesses ICs também que a Camila traz, o quanto a gente precisa de tempo, às vezes, para elaborar as coisas, né? Eu não sei se a Ana Cristina está aqui, mas eu lembrei muito dela, quando pensando um pouco no filme, que a gente estava lendo O Amor nos Tempos do Cólera, e tem uma parte que fala de um amputamento de uma parte do corpo, e que você sente, mesmo perdendo um membro do corpo, você ainda sente como se esse membro pertencesse a você. E a gente ficou discutindo isso muito no grupo, e ela trouxe a música Pedaço de Mim, do Chico. E eu pensei muito nessa música com o filme, que ele fala, né? Tem uma parte que ele fala que saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu, né? Então acho que tem muita relação com essa música. E esse título, Pedaço de Mim, que é um pouco o que eu fui pensando também para a gente falar do luto, né? Bom, a gente vai acompanhando o Giovanni, essa família, né? Esse astral, a gente vai para a Itália, é muito boa a direção, a gente entra assim no filme. E esse Andrea, que é uma graça, né? E não tem como não ficar completamente envolvida com ele, né? Com essa família, uma família muito viva, né? Uma família muito unida. E aí tem essa perda abrupta, né? Que ele morre
né? Falece num mergulho com os amigos. E aí, pensando um pouco no conceito do luto para o Freud, no texto Luto e Melancolia, que é um dos textos principais que o Freud vai falar sobre o luto, fazendo uma comparação com a melancolia, ele diz que o luto ele precisa de um tempo, né? Quando você recebe a notícia de que alguém muito querido foi embora, a realidade mostra isso para a gente, nosso psiquismo entender que aquela pessoa não existe mais, a gente vai precisando de um tempo para se dar conta disso, né? Porque, na verdade, a pessoa continua viva dentro de nós, só não está viva na realidade, fora, mas internamente ela está viva. E aí o Freud ele vai falar de todas essas fases do luto, inclusive da culpa, que é um pouco o que a Camila falou. Isso também faz parte das fases do luto, né? Que primeiro tem a negação, depois tem a raiva, depois tem a culpa, depois tem um pouco da aceitação, da dor, para depois o trabalho se concluir. E é interessante porque tem esse termo trabalho, é um trabalho mesmo, né? Poder elaborar um luto, ainda mais num caso como o Andrea, né? Que é um luto assim de uma pessoa tão jovem, com tanta vida pela frente. E aí o Freud vai dizer que depois desse tempo que a gente vai se reorganizando, que o procedimento comum é que essa energia que a gente depositava, esse amor que a gente depositava nessa pessoa querida, a gente consiga substituir por outras coisas, né? Então, seja trabalho, seja outras pessoas que a gente vai se aproximando. Então, tem uma certa substituição, que ele vai dizer nesse texto, depois ele vai mudar um pouco isso, mas exclusivamente no Luto e Melancolia. E aí, o que eu queria contar, assim, que eu acho que é mais interessante, voltando ao Pedaço de Mim, é um psicanalista francês que chama Jean Alouche. Ele faleceu esse ano, com 83 anos, e ele tem um livro que na verdade, eu estudo ele há muitos anos, é um livro muito difícil, mas que ele faz um contraponto ao Luto e Melancolia do Freud, criticando esse ponto da substituição. O Alouche vai dizer que a gente não consegue substituir essa perda. Essa perda é irreparável. Então, o que ele diz é que quando a gente perde alguém que a gente ama muito, é como se uma parte nossa também morresse com ela. E aí ele vai dar o nome dessa parte que morre de morte seca. Ele dá esse termo morte seca, né? Então, algo seco, duro, que nos arranca algo. E aí, pensando nesse arrancar, tem uma passagem também que ele fala, é como se o enlutado se sentisse roubado. E a gente não sabe exatamente o que levaram da gente, porque é tão supetão, algo que é retirado, arrancado de nós, que a gente nem se dá conta o que é aquilo que foi retirado, arrancado. E eu acho muito interessante porque no filme tem vários momentos falando sobre o roubo, né? Tem essa cena inicial do André, se ele roubou a pedra, se ele não roubou a pedra, e depois tem a fala do padre na missa para o André, que o Giovanni fica muito bravo, que o padre diz algo no sentido, se o mestre soubesse a hora que o ladrão fosse chegar, ele não seria assaltado. Acho que era alguma coisa assim. E aí ele fica indignado, né, com esse discurso, o que ele quis dizer com isso. E aí eu fiquei pensando, é como se, claro que a gente está falando de uma ficção, a gente está falando de algo real, mas suposições, né? Como se ele estivesse se sentindo roubado. Por isso que ele fica tão bravo com essa fala, assim, mexe muito com ele, né? Esse comentário do padre. E a cena seguinte é ele com a esposa, Paola, acho que é o nome dela, e aí ele vai mostrando, né, com muita raiva, e a parte que a raiva começa a aparecer mais, que todos os objetos estão quebrados. Aí ele mostra uma xícara, aí ele vai mostrar o bule, e tudo quebrado, tudo rasgado, tudo, né, remendado. E parece que ele está se sentindo assim, né? Quando você é amputada de uma parte sua, você se sente quebrado de alguma forma, como um bule
que quebra, que por mais que você monte esse bullying depois, como ele mostra na cena, não é o mesmo bullying, né? Esse bullying já é um outro bullying com as remendas, ele vai levar essa remenda para sempre com ele, né? E é um pouco o que acontece no luto, quando você perde alguém com tanta importância, com tanto amor. E o que eu acho que é interessante, porque isso vai se alterando, como que se faz, né? A elaboração de um luto dessa ordem. Na psicanálise, a gente trabalha muito com os ideais. Então, muito perguntar, né? Que lugar que essa família perdeu, perdendo Andrea, né? Que lugar foi esse? Que é essa parte que é arrancada, né? De alguém que passa por uma perda, né? Nessa situação. E o que eu acho é a entrada da Ariana, que é essa namorada que ninguém sabia, que vai trazendo essa possibilidade de elaborar a perda, né? Porque é quando o Giovanni ele começa a escrever, tem a parte que ele fica escrevendo, ele rasga e várias vezes uma tentativa de escrever uma carta para ela, comunicando o falecimento do filho. Porque e ele faz, o que ele faz ali é escrever o próprio luto. Então, para ele, é uma forma de elaboração. Ele está inscrevendo internamente que aquele filho morreu, né? Então, por isso que ele fica tantas vezes, a gente fica agoniada ali vendo ele fazendo rascunhos e rascunhos dessa carta que ele nunca consegue enviar. E aí tem a cena final, que tem várias outras partes, mas para não me estender tanto, depois da chegada da Ariana, tudo vai se modificando, né? Eles conseguem falar mais da dor, e aí tem a cena que ele vai comprar um CD na loja, e que eu acho também muito interessante, né? Porque ele diz que ele se dá conta que ele nunca escutou outra música além do italiano. E é quando ele começa a tocar uma música em inglês. É como se ele estivesse aprendendo uma nova língua, né? E é uma música muito bonita, não sei se vocês já falaram dela, que é o By the River, que a tradução é caminhando pelo rio, do lado do rio. É uma música muito bonita, a letra é muito profunda, falando parece um casal que está se sentindo como se as coisas estivessem despencando em cima deles. E aí ele começa a ouvir essa música em inglês. Então, o luto, ele tem algo de um estrangeiro, algo que a gente, né, aprender uma nova língua, aprender como lidar com essa parte que foi amputada nossa, né? E o que eu acho que é muito bonito, e aí eu vou amarrar um pouco com o conto, eu não tenho muitas condições de falar do conto, porque ainda estou muito emocionada com ele, é como tem essa capacidade, né, de, apesar dessa morte seca, dessa dor tão profunda, existe o mar, existe o oceano, existe as borboletas, né? Então sempre existe um resto de vida, né, que permanece e que a gente consegue se agarrar para conseguir remendar uma ferida assim tão profunda, tão dolorida como a perda de um filho, né? Então é um pouco que eu queria contribuir com vocês, né? Eu queria agradecer a Cláudia também por trazer esse mar para a gente, porque ao mesmo tempo é um mar que mata, né? Porque ele morre afogado, mas que também dá vida, né? O quanto traz essa ambiguidade, né? Como a vida está cheia de perigos, como viver é perigoso, e apesar de tudo isso, né? O sentido está justamente nesse vínculo, né? Não é à toa que o filme termina eles rompendo fronteiras, né? Indo para um outro país, indo para a França, e ali parece que a família consegue se conectar de novo, né? Então, queria agradecer, acho que é um tema sobre renascimento, sobre transformações, acho que cada um está pensando nos lutos que todos viveram, né? Acho que finalizar um ano e começar um próximo é uma despedida, é uma aposta no novo também, é uma aposta na transformação dos lagartos, né? Da chegada das borboletas, e estou muito emocionada, assim, com o conto, principalmente. Eu não consigo muito falar dele agora, mas queria agradecer e feliz de estar aqui e ter conseguido entrar para estar com vocês. Obrigada. Ah, difícil o conto também. Eu também, quando eu li, é um bordado, né? É um bordado sobre a dor, é uma coisa assim. Eu fiquei tão impactada. Eu falei, como alguém consegue escrever dessa forma? E aquilo toca tão fundo.
Eu fiquei tão... Aquela borboleta me encheu o peito, uma coisa impressionante. É muito triste, mas é aquela luz, né? E essa coisa da praia, né? Eu vou pôr a letra da... A gente começou, Carla, com a letra já no começo no intervalo, para começar, eu coloquei a música traduzida com a cena. A música é belíssima, né? Essa passagem, né? Essa coisa, esse mar enorme que é a vida, né? E esses três, eu achei o final fantástico, fantástico, porque cada um vai para um lado, cada um elabora a sua própria dor, né? Eles estão lá, existe toda essa conexão, mas eles estão separados, cada um tentando se reconciliar nesse processo. É muito lindo. A Carla, ela é representante da Casa Frida, que trabalha com perdas também. Tem um cachorrinho aqui, vou tirar ele da galera aqui. Pronto, já deixei fora. E acho importante a gente falar sobre isso, a gente falar sobre perda, como disse a Isabel logo no começo, a gente perde toda hora, né? O Chico falando que a gente já, para nascer, a gente também, de alguma forma, morre, né? Para poder renascer, né? E tudo é um parto, tudo é uma passagem. Muito bom, Carla, me emocionei com você, é muito bacana. Obrigada. A Cris está aqui. Difícil, né? Não é fácil. Não é fácil tirar, né? Lidar com isso. Enfim. Terezinha. Terezinha, boa tarde. Terezinha também faz parte ela é mediadora de um outro clube de literatura. Ela é escritora também. Escreve contos também, romances. E está aqui com a gente. Me mandou um estudo sobre as borboletas, que eu achei o máximo. É muito bacana. Terezinha, a palavra é sua agora. Pode falar. Boa tarde a todos. Muito obrigada por dar essa oportunidade para a gente estar aqui presente durante o ano inteiro, essas discussões maravilhosas. Aproveito para desejar a vocês todos um Natal muito feliz, um ano novo repleto de alegria e de maravilhosas discussões como essas. Que isso vai iluminar a nossa vida. A respeito do conto, eu fiquei realmente impactada, encantada. Eu só conheci o Nabokov da Lolita, não conheci nada. Mas da Lolita o que passou para mim que era um grande escritor, apesar de ter escrito aquela história daquela forma, porque a história mexe muito com a gente, né? Mas numa forma de literatura, sim, impressionante. Nós já discutimos esse livro numa roda de conversa também, e algumas pessoas não gostaram por causa do enredo. Eu disse, gente, esse homem escreve bem demais, é impressionante. Mas também passou, nunca mais li nada sobre ele, e esse conto me deixou assim, maravilhada. É realmente uma pintura, que a gente vai enxergando aquilo com cores, né? Com imagens, é uma coisa assim, parece que está fazendo um quadro mesmo. E é extremamente poético, tem frases extremamente poéticas no conto. Tem uma aqui que me deixou encantada. O riso, para sempre perdido, brinca em seu rosto, quando ele começa a pensar no filho. Olha que coisa mais linda. Aquele final, aquela frase final também, enfim, em cada uma um vigor arroxeado, empoando as pontas em gancho. Deu um profundo suspiro sobre o impulso de uma terna, arrebatadora, quase humana felicidade. Gente, isso é muito lindo. Muito, muito lindo. Agora, o que eu achei interessante, que não é muito comum a gente ver em histórias, é falar sobre o sentimento masculino. Aí, nos dois contos, falou mais do sentimento do pai, né? É muito comum mostrar sentimento da mãe em relação à perda de filhos, mas do pai é mais raro. Isso eu achei muito interessante. Aparentemente, os dois têm a mesma idade. São adolescentes de 16 anos, por aí, né? E essa perda de eles não darem conta daquela situação. E chegar até quando aparece uma outra coisa que pode dar um respiro na vida deles, né?
Então, é isso que eu quero falar, que eu fiquei muito encantada. Com o filme também, eu achei assim, muito, muito bonito. Não conhecia o Nani Moretti, foi a primeira vez que eu vi o filme dele. Fui atrás de outros, encontrei dois na internet, assisti os dois. Tem um que chama Minha Mãe, que é fantástico, está na Amazon, na Prime Video, que é fantástico também. Então, foi assim, uma oportunidade de conhecer muitas outras coisas, né? E a respeito das borboletas também, que foi muito interessante. Muito obrigada a vocês todos e parabéns a todos que já falaram antes, e foi muito, muito aprendizado. Muito bom. Terezinha, obrigada por estar com a gente. Espero você no próximo ano, que a gente fique nessa travessia gostosa aqui bastante tempo, que isso é uma delícia, é um acalanto, é um respiro, né? Muito bacana, muito gostoso. Também espero estar aqui. Ah, muito gostoso, muito gostoso. É um bordado, na verdade, né? Sim, Cada sim. fala é um bordado, cada entrada, e mesmo quem não fala, quem só escuta, eu tenho vários comentários também, é muito gostoso, é muito gratificante poder beber dessa fonte também, né? De todos Sim. que vocês trazem para a gente. Fico também muito E eu emocionada. ouvi coisas, falas que a gente não percebeu, talvez, na história, né? Então, a pessoa ilumina a gente de alguma forma. É muito bom. É É uma muito bacana. iluminação. É uma luz diferente, é um Sim, outro olhar. É como sim. eu brinco, é que nem trocar de óculos, né? Que é É, uma coisa realmente. impressionante. E falando nas borboletas também, a Isabel já saiu, mas tem o Cortázar, né? O Cortázar diz que quando Cortázar morre, né, Buenos Aires encheu de borboletas amarelas também. Tem uma história, tem um livrinho do Sim. Cortázar que é para criança, para conhecer a vida do Cortázar. Depois eu vou ver se eu acho. É lindo e que fala das borboletas. É muito bacana. Mas aí, a Ana Cláudia está aqui. É no 100 anos de solidão também que fala das Também, o borboletas. Senhor da Solidão 100 anos de também solidão, fala. É o símbolo do borboletas. Gabo, a Sim, borboleta amarela, né? é, Tem uma borboleta personagem amarela. dele, não é, eu não lembro o nome dela, é uma das buendias lá. Ela se Sim, transforma em borboleta, ela é linda, ela fica tão leve que de repente ela se transforma, ela não morre, ela se transforma em borboletas amarelas também. sim. Mas o Cortázar tem a história da borboleta também, interessante isso. Mas, enfim, obrigada pela presença, Terezinha. Obrigada pelo Obrigada pela carinho. oportunidade. Muito gostoso estar com vocês. E a Silvia? Silvia, bem-vinda. Gostoso. A gente vai aqui terminar esse bordado lindo aqui com a Silvia. Ok, a Carla vai complementar também. Bem-vinda, Silvia. Está sem voz, Silvia. Ela está tentando ativar o som. Não foi, Silvia. Ai, que chato isso. Às vezes os computadores também têm os ataques também, Ai, né? pronto. Pronto, agora foi, Silvia. Pronto. Boa tarde a todos. Ah, boa tarde, bem-vinda. Então, o que eu pensei em colocar aqui, além do que vocês já falaram, é que eu li que o Moretti ele queria fazer um filme principalmente sobre a vida de um psicanalista. Ele coloca isso como um mote principal e ele se consulta com o Stefano Bolognini, que é um psicanalista italiano também, e aquela arquitetura da casa dele, do consultório, foi feita especialmente para representar aquelas portas que ele fecha, abre, aquele corredor que ele vai para cima, vai para baixo, dentro da casa dele, o consultório, para representar essa separação que o psicanalista tem que ter sobre a sua vida intrapsíquica, a vida da família e a vida profissional dele ali, né? E nessa profissão tão exigente, envolvente, né? E a gente vê o esforço que ele faz, né, no momento mais dramático da vida dele, de não fazer confusão, né, dele
separar as coisas, continuar ouvindo os pacientes com os seus problemas, mas ele não consegue e ele reconhece que não vai conseguir, né? Que ele precisa se afastar, porque é uma profissão que vai exigir dele uma desconexão com a vida intrapsíquica dele, com o que está acontecendo na mente dele, né? E o que eu fiquei pensando é como ser um psicanalista sem ter a intuição que ele teve sobre o filho dele. Ele era preocupado com esse menino, né? E ele, quando viu um menino no jogo e disse para ele: você não luta, você brinca, né? Eu fiquei pensando se isso não representava que aquela brincadeira, entre aspas, que ele fez roubando lá a escultura, né? Ele disse que era uma brincadeira, era uma coisa extremamente perigosa para a autodefesa dele, né? Então, como ser um psicanalista e não perceber que esse menino não está tendo a condição de se cuidar, né? Da sua autopreservação. Então, quando ele vai mergulhar, né, ele comete a transgressão mais perigosa das regras do mergulho, que é um esporte de alta periculosidade, e a primeira regra é não se afastar de outra pessoa que esteja lá no fundo do mar, né? Nunca um mergulhador pode estar sozinho, né? Então, eu pensei que aquela ideia que o pai tinha de que ele poderia ter feito alguma coisa, né? Só que aparece na forma mais concreta, que é eu não deveria ter atendido o paciente, deveria ter ido passear com ele, né? Era um reflexo dessa intuição que ele tinha, de que ele talvez devesse ter feito alguma coisa para esse menino se cuidar, né? Alguma coisa muito, assim, até talvez longe da consciência e tal, mas ele tinha essa intuição, me pareceu, né? E como ele era um homem da ciência, não era um homem da fé, né? Então, nessa hora, né, é muito difícil. Vocês lembram que ele falou para o paciente que perguntou sobre a doença, se uma pessoa podia interferir na sua própria doença, e ele disse que ele não acreditava nisso, que a doença ela pode ter o seu curso próprio se ela tiver que levar uma pessoa à morte, né? E aí que ele fica indignado com o discurso do padre, que a Carla já citou aí agora, né? Porque o padre quer resolver qualquer questionamento do que poderia ter sido, ou seja, a força e o poder do homem sobre os desígnios de Deus, né? E ele deixa claro que não, que os desígnios são de Deus, né? E ele fica muito bravo com aquilo, acha bobagem e tal, porque ele é um homem da ciência, né? O que deixa as coisas muito difíceis nessas horas, né? Então eu vi assim esse filme com uma elegia mesmo à questão de ser psicanalista. Eu também entendi isso como uma coisa principal, o mote principal do filme. É isso. Silvia, eu vou tentar contribuir de alguma forma, falando da brincadeira também. Uhum. Como é difícil, né? Porque eu acho que o que protege, né? Porque quando você está ali com o paciente, você não está como sujeito, né? Você está ali como um dispositivo para escutar essas pessoas. Mas uma situação como que o Giovanni passou, ele realmente precisava se recolher para poder cuidar dele, né? Ele não estava em condições para poder escutar o outro. Tanto que tinha algumas cenas que parece até que ele está delirando, né? Ele vai escutando os pacientes e vai vendo cenas com o filho, situações que ele acha que poderia ele ser... começa a fazer a confusão, né? Sim. Ele se mistura, ele já não consegue ter esse afastamento. Ele já está num outro lugar ali, tanto que ele precisa se retirar. Ele chega nessa conclusão que ele precisa... percebe. Uhum. Sim, e que eu acho que é muito bonita também essa cena, porque tem dois pacientes que a gente acompanha ele dando a notícia, né? Que ele vai parar, parece que é algo definitivo. E essa primeira era um caso muito específico, parecia uma pessoa muito solitária,
que tinha muita dificuldade em estar no vínculo com as pessoas. E é muito bonito porque nesse término da análise, quando ele diz para ela que ele tá se retirando, que essa profissão não é para ele, se ela quiser, ele pode encaminhá-la para outro profissional, ela diz para ele, não, você vai ser meu próximo encontro. Eu achei muito bonito, né? Porque é quase que a relação com ele, né? A gente chama isso de transferência, amor de transferência, paciente com a analista, né? Ela consegue ali dizer, não, aqui eu acho que tem uma capacidade de retornar, né? Que era uma questão dela, era muito difícil para ela. E aquele outro paciente que fica muito bravo e vai destruindo as coisas do consultório. Desamparo, final, né? Desamparo, né? E no final Mas ele abraça ele, né? Acho muito a bonito. esposa fala para ele, né, que talvez ele tenha voltado muito rápido, podia ser uma questão de tempo, e ele fala que não, né? Quer dizer, como que nessa hora uma pessoa vai achar que é o tempo que vai mudar aquilo que ela está sentindo, né? É muito difícil, numa hora dessa, não dá para imaginar mesmo, né? Ele acha que ele vai ficar assim para sempre, né? Inclusive, sempre ia lembrar, quando tivesse com aquele paciente, do ocorrido, né? Que ele foi atender o paciente quando o filho foi mergulhar, né? Então, essa conexão ele não ia conseguir deixar de fazer, né? Tanto Ele que o fala. supervisor diz, né? Nesse caso, seria bom você dizer para ele o que você está sentindo. Ele não consegue, né? O paciente acaba saindo antes, porque eu acho que o próprio paciente percebe, né? Ele também. E tem uma coisa interessante que eu li, que quando o filme foi exibido na Alemanha, uma pessoa da plateia levantou e falou assim: psicanalistas não vão na casa da pessoa, né? E aí o Moretti respondeu assim: aqui na Itália vão e no meu filme vão. Entende? Né? Mas isso é bacana, porque a liberdade dele da obra, ele cria o personagem, né? Assim como um psicanalista também, ele pode decidir se é o caso ou não é o caso dele fazer alguma coisa pelo paciente, não é? É isso que ele quis É dizer. necessário mesmo, né? Depende claro, né? Isso que ele quis dizer, né? Aqui a gente não está na Alemanha, a gente pensa diferente, né? Pode falar, pode falar. Fala. Não, eu só ia no comecinho da que você trouxe, Silvia. Parece que tinha uma diferença também da relação do André com a mãe e com o pai, né? O pai, desde o começo, continua duvidando sobre a questão da pedra, que ele fica com essa história, e fala, eu vou lá falar com ele. Parece que ele fica tentando uma aproximação com esse filho. Ele é mais preocupado com essa atitude do filho, ele era muito preocupado, né? E eu vi esses 3 pontos da preocupação dele, na hora do jogo, né? Na hora dessa atitude do filho no colégio, e depois o mergulho, que todo mundo sabe que mergulhador não pode ficar sozinho, né? Quer dizer, esse menino Você tem não... toda a razão, né? No mergulho você tem que estar acompanhado. Parece que ele entra no naufrágio e se Então, perde, ele né? sai, se perde, ele vai, né? Então, é um menino que não tinha esse instinto de sobrevivência bem instituído. Pai, assim que eu imaginei, né? Que fosse uma mensagem dele, não sei, porque é bem subreptícia, né? Se né? Mas assim, que ele tinha uma intuição assim que alguma coisa ia mal nesse menino, né? Ele se colocava em risco. Quando ele vai assumir para a mãe que era ele que roubou, que ele era o ladrão, ele fala: eu não imaginei que pudesse chegar nesse. Era uma brincadeira. Ele não se dava conta do risco. Exatamente. Eles quebram a peça, gente. Ele e o amigo quebram a peça e não conseguem colar, quer dizer, aquela coisa que se quebra e que não tem volta. É totalmente simbólico a coisa do quebrar. O claro. bule, a xícara, o cinzeiro. Ele fala que está tudo quebrado, porque está tudo fragmentado. Agora, eu tenho uma visão nesse caso, ele se projeta nesse filho, esse pai, mas na história do jogo do tênis, eu falei isso lá no começo, ele tem um lance ali, ele fala para o filho que ele tem que competir para ganhar. Ele deixa o outro ganhar, e o filho não está aí na história. É como se tivesse um outro, né?
um outro Andréa, né, que ele não tivesse acesso a esse Andréa. E é fato, porque o menino tinha tido uma namorada que ninguém soube. Você vai no conto do Nabokov, o cara vai lá, ele tinha tido se apaixonado por uma menina também que ninguém soube daquilo, não sabe nem quem é na história, né? Porque não existe uma relação entre pai e filho, tem sempre uma coisa que é tua. Ninguém conhece o outro completamente. Então, eu Claro. acho que ele queria, de fato, se apropriar da história do filho, essa coisa da doutrina, de alguma forma, ele se perde nesse processo, eu acho, né? E achei genial, se você trazendo também a questão das portas, para mim ficou uma coisa assim. Eu assisti, acho que umas 3 vezes o filme, já tinha visto antes, mas dessa vez as portas me pegaram de uma forma assim, é como se ele, né, se transformasse e depois ele retrocedesse, é como se uma Fecha a fosse. porta, abre porta. É muito lindo aquilo. E ele vai olhando a casa está vazia, e é muito bacana. Ou a casa tem alguém, ou alguma coisa está acontecendo ali. É muito bacana. E a coisa É. que o Francisco. Transportando do modelo da medicina, né? A gente sabe que o médico, quando ele está no campo cirúrgico, né? Ele não deve se lembrar que aquela pessoa que ele está operando é, sei lá, o filho de um amigo dele, né? A gente sabe dessa necessidade do médico, assim, né? Olhar só o campo Exatamente. cirúrgico que ele precisa resolver aquilo, né? E ele conseguir abstrair, né? Não quer dizer o quanto cada um dos médicos vai conseguir isso, mas eles sabem que esse é o ideal, vamos dizer, né? Porque é tão já difícil, complexo, de grande responsabilidade, o que tem que fazer a hora que você abre um campo cirúrgico numa pessoa, que você não pode se confundir ali, não pode, emoção ali não cabe, né? No caso de o modelo da medicina. No modelo da psicologia, da psicanálise, as coisas não são bem assim, né? Quer dizer, o campo cirúrgico de quem é psicanalista, ele não é tão, vamos dizer assim, fechado, né? Porque o instrumento, né, é a emoção do psicanalista, é o que ele está sentindo, o que ele está pensando a respeito do que está sendo dito, né? Então, ele fala a opinião dele, né? Quando o paciente pergunta da doença, né? Ele fala, é o que eu penso, né? Ele se coloca como ser ali, né? Então, é uma discussão super interessante que ele colocou e muito bem colocada, né? Sem desviar para lado nenhum, né? Era isso que ele queria deixar, né? Eu achei também muito bom esse filme, não tinha visto. Que bom, Silvia, que bom que você gostou. Gostei Bacana, muito, que bom. gostei muito. Obrigada pelo carinho e pela participação, Silvia, muito bacana. Nossa, essa coisa também, esse ping-pong, né, em relação às intervenções que os especialistas têm que fazer na vida da gente, é uma coisa que dá pano para manga mesmo, né? Principalmente se tratando de um psicanalista, porque eu acho que é um ser humano como qualquer outro. Eu acho que pode ser que alguma fala nossa emocione, né, o outro lado. Com certeza. E isso também faz parte do processo, né? Eu sou maior fã da psicanálise, sou adepta da psicanálise, quer dizer, e acho que foi uma coisa que mexeu muito comigo, que modificou muito a minha vida, porque essa coisa da oralidade, da fala, você se ouvir, você se posicionar, e ter alguém que estudou para isso, para te direcionar num caminho, é absurdo, né? E sem interferir, o mais importante, né? Porque não existe uma opinião do psicanalista. Existe a escuta. Uhum, Existe a uhum. escuta. Isso é que é lindo. E por isso que é tão, né, doloroso o caminho da psique. Mas é lindo, eu acho maravilhoso. O trabalho de vocês é incrível. Eu gosto muito. Obrigada, Silvia. Ana, Beijo. beijo, beijo. Ana Danino, boa tarde. Bem-vinda, Ana. Tá sem som, Ana. Aciona teu som. Quantos aspectos, quanto que se pode estudar, parece que é inesgotável, né? Cada um busca, descobre mais um detalhezinho.
Algumas coisas que acho que não foram muito faladas, eu vou tentar expor aqui. A casa, eu achei muito semelhante às duas casas, não é? Porque no conto ela tem aqueles corredores, tem um anexo, não é? Um anexo, um anexo. Boa, boa, é o anexo. Eu achei assim que havia uma semelhança entre as duas casas, não sei o que vocês acham. Na descrição do Nabokov e no filme também a gente vê aqueles corredores, vai para cá, vai para lá, não é? E também um anexo. Uma outra coisa que eu queria falar, eu achei uma ligação, não sei se é a opinião de todos, talvez alguns possam contribuir, entre aquela passagem do grupo de Hare Krishna no início do filme e o final. Parece que aquilo tem uma religiosidade, uma esperança, não sei bem como descrever, mas eu achei que uma coisa liga a outra, de uma certa maneira, uma espiritualidade, não sei. Talvez vocês possam me ajudar aí depois descobrindo alguma coisa, porque aquela passagem ali não está de graça, não é? O Moretti não iria botar aquele grupo ali só para casualmente passar. Aquilo é alguma referência que ele quis fazer, assim penso eu. E a outra coisa que me fez refletir bastante também, tanto o filme quanto o conto, é a importância que se dá às coisas. Isso a gente vê, o grau de importância, a gente vê no nosso dia a dia, com filho, com parente, com amigo. A menina, quando eles chegam na França, na fronteira, ela diz assim: pai, eu tinha um treino. Quer dizer que aquilo era o mais importante para ela. E para outro, cada um. Aí ele pergunta assim: mas eles estão saindo juntos? Como se isso tivesse alguma importância, né? E ele, a hora que ele faz a opção de atender o cliente dele em vez do filho, né? Ele deu uma importância maior ao... Naquele momento, é claro que ele não sabia, ele julgou que o mais importante era o cliente naquele momento. Então, cada um tem um ponto de vista, né, do que é importante, valoriza uma coisa que para o outro, às vezes, não tem valor nenhum. Isso a gente vê no dia a dia, em casa, nos filhos, nos amigos, né? Às vezes tem alguma coisa extremamente importante e a pessoa vai se preocupar com uma bobagem, uma coisa à toa, né? E eu achei, naquela hora que o pai vai na loja, que ele tenta especular um pouco, né, sobre os aparelhos de mergulho ali, eu achei que ele parece que quer tentar aliviar um pouco, assim, ou tentar uma explicação, não é? O que aconteceu. Né? Isso aqui é, claro, ligando para cá o dia todo. Desculpa. Parece que ele quer dividir assim, um pouco a culpa, se a culpa seria um pouco da falha do aparelho também, e não só dele. Me ocorreu isso. Ou ele Posso quer... falar? Pode. Posso falar? Claro! Então, também pensei isso, não sei, mas acho que nessa linha que eu acho que ele intuía que o filho dele não tivesse assim bem desenvolvido no seu instinto de vida, no cuidado consigo próprio, ele pretendia aliviar essa culpa do filho, né? Entende? Porque se o aparelho tivesse com defeito, né, não teria sido culpa do filho que se distanciou das pessoas, foi sozinho procurar uma caverna e tal, e com muita chance de morrer ali no fundo do mar, como todo mergulhador sabe, né? Isso. E, de qualquer jeito, ele foi tentar descobrir uma explicação, né, para o que houve. E o Hare Krishna eu deixo em aberto aí para, se alguém souber ligar o início ao fim do filme, na certeza de que não é por acaso que aparece aquela cena inicial. Aquela cena é linda, Ana. Achei a cena linda. Eu liguei com o final como que uma coisa espiritual, uma coisa religiosa. Não sei bem qual seria a explicação. E outra coisa que eu vou falar, sem me contar vantagem, mas eu tive o prazer de conhecer o cinema do Nanni Moretti em Roma, e que se chama Novo Sacher,
no Trastevere. Eu estive lá. Nossa, Eu achei, não é que eu estou contando vantagem, mas eu achei assim, interessante, porque é uma casa numa ruazinha, uma vielazinha que sai da rua principal, e é uma casa térrea, e tem um cinema. Eu achei muito bacana ter tido a chance de conhecer você essa casa. entrou, Ana? Você entrou na Hein? casa? Eu vi filme, estava passando um festival de filme tailandês, eu fui 2 noites, Olha, porque o hotel era perto no Trastevere, onde eu estava hospedada. Eu mas, estava mas a disposição da sala de cinema como era numa casa? super comum, é uma sala, deve ter aberto algumas paredes, né? Você entra num hall e depois você vai para a sala. Sei. Ah, que Deve ter bacana. sido adaptada, não é, para poder dar uma sala maior, não é? Então se chama Novo Sacher, que é aquela que aparece no início do filme, ele na bicicletinha, né, daquele filme do Diário, né? Paradiso, Cinema Paradiso. Não, é do Cinema Paradiso, não, o Novo Diário. Cinema Paradiso não é Ah, dele. o Novo Diário. Ah, tá. O Novo Diário é outro filme dele. Tá, tá. E ele Tá. aparece e ele vai de bicicleta Pensando por que é o nome Roma do inteira. moleque. Já sei. Sim, sim. É o novo. Sim, E o ali novo. tem o nome da empresa dele, não sei, Sacher. E o Ah, que cinema se bacana. chama Novo Sacher. Sacher, não sei como se diz. Sacher. Que bacana. Que delícia, Ana. Então, vamos. Depois, alguém souber alguma coisa sobre o Hare Krishna, fica a ideia aí. Mas aquilo tem um significado. Claro que ele não, ele, como diretor que é roteirista, ele não ia fazer por acaso aquele grupo passar ali na frente, não é? Aqui a Renata fala, pessoalmente me pareceu a contemplação da alegria, da espiritualidade, da paz. Em alguma medida, o psicanalista tem uma vida ordenada, com conforto e razoavelmente organizado. O grupo dançando, entoando seus cantos em meio à rua pareceu muito um vislumbre da vida que ele não tinha. Mas é um grupo religioso, não é? Não é um grupo de dança, de nada, é um grupo religioso, né? É um grupo religioso, não era um grupo de dança. Não, assim, Então, eles fazem isso. liguei com o final, não sei se tem a ver. Olha, eu acho que cada um tem uma ideia, um olhar, e tudo é válido, porque é a gente se transferindo para aquilo que a gente viveu. Eu acho Mas que tem um significado, tem. E o que me tocou muito no filme foi isso, o grau de importância que cada um dá a um fato, não é? Uma coisa importantíssima, às vezes as pessoas relevam e vão cuidar de uma coisa que para o outro não tem nenhum valor, não é? E isso acontece o filme inteiro, não é? O jogo, as crianças. É isso. Agradeço aí a participação no grupo, aprendi demais esse ano e estamos aí no ano que vem, né? Obrigada a vocês todas. Obrigada a você, Ana. Obrigada por fazer parte. Obrigada. E olha que delícia essa história de você ter ido conhecer o cinema dele. Oh, gostoso. Mas eu não ia perder a chance. O hotel era muito próximo e eu já tinha sabido disso. E depois eu tento ver na internet se tem alguma foto da casa. Era assim numa encruzilhada, aquelas o Trastevere, ou como muitas regiões antigas são aqueles bequinhos, né, para lá e para cá. É isso. Obrigada, Ana. Obrigada pela presença, pelo carinho. Agora, a Maria Augusta. Maria Augusta, boa noite, bem-vinda. Vamos aqui já finalizando. A palavra é sua agora. Tudo bem? Bem-vinda. Boa noite a todos. Noite. Como já foi mostrado o diálogo que existe entre o conto e o filme, eu vou pegar um outro lado do conto que eu acho que também pode ser objeto de análise. Nós estamos já em dezembro. Nós vamos, para quem é para o cristianismo, nós vamos comemorar o nascimento de Cristo. E o que representa o Natal?
Eu creio que nascimento, fraternidade, solidariedade, amor, renovação, reflexão. E eu creio que o conto, ele nos mostra tudo isso. Por quê? Primeiro, há um antagonismo entre a época que o filho estava na casa de veraneio, que é verão. E verão nos lembra alegria, sol. Inclusive, quando ele lembra do filho, ele pensa nisso, o filho andando de bicicleta. E quando o filho morre, nós estamos no inverno. Então, aí há uma diferença, porque é tudo muito frio, é tudo muito triste. E eu creio que nesse conto, eu acho que há uma trilogia vida, morte e ressurreição. Logo no começo do conto, tem uma cena muito tocante, que é quando ele diz: não um irmão, mas um conhecido fortuito, um vago vizinho do campo, a quem nunca se prestou muita atenção, com quem em tempos normais trocou-se uma escassa palavra. É aquele que nos conforta com sabedoria e delicadeza e nos entrega o chapéu derrubado quando termina o funeral e estamos tontos de dor, dentes batendo, olhos cegos de lágrima. Então, aqui ele descreve exatamente como ele se sentia. E o que eu vejo nessa cena? Um dos ensinamentos de Cristo, fraternidade. E dá para a gente também, eu creio que a gente pode lembrar também quando Cristo diz: amai ao próximo como a ti mesmo. E tem até uma parábola que alguém pergunta: mas quem é o próximo? O próximo é qualquer um. Por exemplo, o próximo aqui é esse vizinho. Nós temos também um outro momento que eu achei tocante, que é do Ivan. O Ivan, o tempo todo no conto, ele demonstra muita solidariedade. Então, ele é muito silencioso, mas ele demonstra solidariedade, e é interessante quando ele leva a árvore, ele fala que a árvore é verde, o que significa esperança, e com isso ele lembra, e no caso o personagem lembra que é Natal, porque ele fala que no outro dia será feriado. Aí ele se lembra que é Natal, mas ainda assim ele não aceita que a árvore fique exposta. No conto também, ele fala muito sobre amor. E tanto no filme como no conto, os dois garotos eles estão descobrindo o amor, né? Descobrindo o amor. Se Natal é reflexão, é renovação, também o autor ele nos fala sobre isso. Porque quando aquela borboleta nasce, eu acho que no conto há vários renascimentos. Quando o casulo se transforma em borboleta, é como que houvesse uma ressurreição. E com esse episódio, eu creio que nós podemos pensar também numa ressurreição do filho, porque o pai passa a vê-lo melhor. E com isso também é como se ele renascesse. E é muito interessante porque no final do conto, quando a borboleta sai voando,
há uma humanização dessa borboleta, quando ele fala uma gota de cera. Não, desculpe, eu errei a página. No final, ele diz: e então, aquelas grossas asas negras, com uma brilhante mancha-olho em cada uma e um vigor arroxeado, empoando as pontas em gancho, deu um profundo suspiro sob um impulso de uma terna, arrebatadora, quase humana felicidade. É como se a borboleta se humaniza. E com isso, eu creio que o nosso protagonista, ele se renova, ele tem esperança. É isso que eu teria para falar, e eu quero desejar, primeiro, agradecer ter participado este ano do grupo, e também desejar a todos um Natal de muita paz e um 2024 muito próspero para toda a humanidade. É isso. Maria Augusta, obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada a todos pela presença. Obrigada. Nossa, esse conto, esse filme mexeu muito também comigo. E eu acho que isso a vida não é só alegria, mas tem muita luz em todos os lugares, né? Em cada fresta, Então vamos abrir a janela e vamos deixar as mariposas entrarem. Às vezes, eu não era muito afeita a mariposas nem borboletas, mas agora eu tenho um olhar diferente para o processo. Mas eu quero agradecer a presença de vocês, carinho, a dedicação de poder de ler, de submergir na arte e trazer esses comentários, essa coisa gostosa de a gente poder se dar as mãos e celebrar a literatura, o cinema, a arte em toda a sua estrutura, né? Eu quero desejar um Natal maravilhoso, um ano novo muito cheio de luz, cheio de fios de Ariane para nós, né? Que a gente saiba que todos nós juntos possamos nos conduzir um pouco melhor. É isso. E agradeço o carinho de poder estar com vocês, gente. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho. Já está lá o próximo conto vai ser Clarice, Ele Me Bebeu. E o filme vai ser A Grande Beleza, do Sorrentino, que é uma coisa absurda, é mágico. Então, uma festa, a gente vai começar 2024 numa festa do Sorrentino com o Jeff Gambardella lá, fazendo aquela bagunça toda e olhando a vida sobre todos os aspectos através da arte também, tá? E a Clarice trazendo aquele conto maravilhoso como é que ela chama? Eu sei que o sobrenome é Nascimento, que também é um renascimento no processo, tá? É muito lindo. Então, um beijo para vocês, Feliz Natal. Obrigada, Beijo para Ana, todas. obrigada, Jorge, Ana, Obrigada. Obrigado, Feliz Natal a todos Obrigada, vocês. querida gente. Denil, Margarida, Feliz obrigada. festa. Luísa, aqui, querida. Márcia, Tchau para bem-vinda. todos. Alice também. Silvia, obrigada. Ana, obrigada. Luísa, obrigada. Isabela, bem-vinda também. Adriana, obrigada. Um beijo, Maria Obrigada e Augusta, boas obrigada, festas. gente. Obrigada pelo carinho, Beijo. obrigada pela presença. Vocês são Boa muito especiais. tarde. Muito bacana. Obrigada, Margarida. Luísa, obrigada. Stefanelli, querida, Olinda, obrigada, Rê. Yolanda, bem-vinda, viu? Maria também, bem-vinda, gente. Obrigada, uma boa noite, um Natal mágico e um ano Para novo com vocês também. energia para nós. Obrigada, gente. Tchau, querida. Tchau, Tchau. obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Edneia. Tchau, gente. Boa noite. Rosemary, beijo. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada.